Nos primeiros séculos da Era Comum, a China já usava o papel de todas as maneiras que usamos hoje, até como lenço de papel e papel higiênico. E não demorou muito para que ele viajasse para o Ocidente através da Rota da Seda. Uma viagem que começou com uma peregrinação. A transformação do papel em material de escrita ocorreu exatamente na época em que o budismo foi introduzido na China. Os budistas da China queriam encontrar os escritos originais sobre o Buda e viajaram para a Índia para buscá-los. Acredita-se que os monges e missionários budistas chineses levaram o conhecimento do papel e da fabricação do papel com eles para a Índia, para coletar essas escrituras budistas e trouxeram de volta para a China. Os budistas chineses viajaram para a Índia através da Rota da Seda, contornando o Himalaia pela região ocidental do deserto da China. E transformaram o oásis da Rota da Seda, Dunhuang, em uma magnífica biblioteca budista. Em um deserto sem plantas, os monges de Dunhuang fizeram papel com cordas e retalhos e copiaram os milhares de textos budistas que trouxeram da Índia. Graças ao budismo chinês e à óbvia utilidade do papel para registrar contas comerciais, a fabricação de papel começou a se espalhar pela Ásia. À medida que os chineses disseminavam o budismo por todo o leste da Ásia, eles levavam o conhecimento do papel e da fabricação de papel para lugares como Coreia, Japão e Vietnã. Sabemos que certamente isso aconteceu antes do período da conquista muçulmana da Ásia Central, que aconteceu por volta do ano 700. No século 8 da Era Comum, os exércitos árabes, lutando em nome de uma nova religião, o Islã, penetraram profundamente na Ásia Central e entraram em confronto com as forças chinesas. Neste mesmo século, o mundo árabe começou a fazer seu próprio papel. Algo que é tradicionalmente explicado como uma história sobre uma vitória icônica dos árabes sobre os chineses. A Batalha de Talas foi uma batalha entre as forças muçulmanas e as forças chinesas na Ásia Central, em 751. E segundo o historiador Ata al-Wabi, que viveu cerca de 250 anos após esse evento, os fabricantes de papel chineses foram capturados. E foi assim que os muçulmanos aprenderam sobre a fabricação de papel. Em minha opinião, é uma boa história, mas não é uma história muito crível. O que fabricantes de papel estariam fazendo no exército chinês? Não precisariam de papel em meio à batalha a ponto de pedir que alguém fabricasse uma. É mais provável que os árabes tenham descoberto o papel negociando na Rota da Seda e reconheceram seu imenso valor prático. Os habitantes do Oriente Médio escreviam em papiro egípcio, mas tinham que comprar o papiro do Egito, e o papel eles mesmos podiam fabricar. No final do século 8, a fabricação árabe de papel estava bem encaminhada. O papel explodiu quando a burocracia muçulmana viu a necessidade de usá-lo. Esses burocratas dirigiam o Califado Abássida, fundado por volta de 750 d.C. Da capital em Bagdá, os abássidas governaram o maior império de sua época. Os administradores do império tinham a responsabilidade de manter registros sobre quem recebia o quê, quem devia o quê, quem era dono do quê, e sobre as funções das pessoas. Menos de um século depois dos muçulmanos o encontrarem pela primeira vez na Ásia Central, o papel já era fabricado na capital do império. E rapidamente eles começaram a usar o papel para outras coisas além dos registros. Na Bagdá do século 8 e em todo o mundo árabe,
a disponibilidade de papel barato viabilizou uma das maiores eras centro de literárias aprendizagem, da humanidade. onde os livros eram escritos e traduzidos de outras línguas. As pessoas escreviam livros sobre todo tipo de assunto, não só sobre as tradições do profeta, mas também sobre culinária e literatura popular, ciência, astronomia e geografia. Traduziam livros gregos sobre matemática e diversos assuntos. Essa explosão de aprendizagem é conhecida há muito tempo, mas nunca foi atribuída à disponibilidade de papel. Durante a Idade Média, uma era de ouro intelectual floresceu na Espanha árabe. Estudiosos muçulmanos, judeus e cristãos colaboraram para traduzir, ensinar e preservar grandes obras da ciência, da matemática e da filosofia. Uma história sobre a biblioteca do Califado de Córdoba, na Espanha, em 960, 970, algo assim. Conta que haviam mais de 400 mil livros na Biblioteca Real. E isso era um grande exagero. Então vamos tirar um zero. Digamos que havia 40 mil livros. E, mesmo assim, ainda seria 10 vezes mais livros do que a maior biblioteca universitária da Europa tinha, vários séculos depois. É que as bibliotecas na Europa eram todas em pergaminho, e as bibliotecas no mundo muçulmano já tinham papel. Provavelmente foi na Espanha que os europeus encontraram o papel pela primeira vez. Mas os comerciantes italianos também descobriram o papel através de um comércio de longa distância. Era uma época em que os comerciantes cristãos da Europa, de cidades como Pisa, Gênova e Veneza, eles viajavam para as cidades do mundo muçulmano, como Cairo e Damasco, em busca de itens exóticos, como especiarias e sedas. E foi quando, sem dúvida, encontraram o papel. O primeiro uso de papel na Europa teria sido por comerciantes que viram os muçulmanos usando esse material e resolveram levar para casa. Mas, no início, muitos europeus suspeitaram do papel. Parecia muito frágil em comparação aos pergaminhos feitos de peles de animais. O Santo Imperador Romano Frederico II, por exemplo, estava familiarizado com o papel, mas não se importava muito com suas qualidades de preservação e não sabia quanto tempo duraria. Então ele ordenou que todos os documentos que haviam sido copiados em papel fossem recopiados em pergaminho. Da mesma forma, o abade Cluny, Pedro o Venerável, conhecia o papel, mas disse: "Oh, é nojento o fato que eles fabricam este produto usando materiais vis, em vez das ervas daninhas puras do leito do rio." Se referindo ao papiro ou às peles de animais puros, ele tinha medo que o papel fosse fabricado com coisas sujas ou impuras. Mas a classe média da Europa em ascensão não estava preocupada se o papel era limpo ou não. Um único livro de pergaminho precisava de 200 peles de animais e custava uma fortuna. E por um acaso, a geografia propiciava aos europeus uma vantagem na produção em massa de papel. Os rios no Oriente Médio não fluíam rápido o bastante para criar energia hídrica suficiente, mas a variedade no território europeu facilitava que a energia hídrica fosse aproveitada de maneira mais eficiente para produzir mais celulose em menos tempo. Os europeus também tinham um estoque pronto de retalhos de linho. No final da Idade Média, foi desenvolvida uma nova forma de processar o linho, usando uma máquina que quebrava as fibras. Ou seja, havia muito mais tecido de linho sendo feito de fibras vegetais e transformado em roupas íntimas para as pessoas.
A roupa íntima de linho era muito mais confortável do que a de lã, porque não arranhava. Foi assim que o linho se tornou muito popular, também se transformando numa fonte de retalhos para a fabricação de papel. No final da Idade Média, cidades italianas montanhosas como Fabriano e Amalfi haviam se tornado os principais fabricantes de papel da Europa, enviando toneladas de papel para empresários por todo o continente. E essa produção em massa de papel barato estava mudando a Europa de formas bem significativas. Um dos documentos mais interessantes que eu já vi, fotos principalmente, é um poema de Petrarca, o poeta italiano. Está em papel e está todo riscado. Ele escreveu o poema, mudou de ideia e reescreveu com outras palavras. Então ele conseguiu compor em papel, em vez de compor apenas na mente dele, repetindo continuamente até que ficasse perfeito para depois registrar uma cópia perfeita em algum material final caro. E isso não seria feito em um pergaminho, porque era muito caro e ele teria que ser raspado. O papel viabilizou a criação de diversas coisas. Não acredito que tenha sido um acaso a arte do desenho ter de fato se desenvolvido no século XV na Itália. O papel permitia ao artista fazer um desenho. Ele elaborava uma ideia diante de seus olhos e preservava para uso posterior. Ou ainda podia dizer, vou mudar isso ou vou mudar aquilo. Ele podia guardar o rascunho e fazer uma cópia do desenho. Sabemos que Michelangelo, por exemplo, reproduzia seus próprios desenhos e também de outras pessoas. Isso não teria sido possível com o pergaminho, porque ele era caro demais para ser usado dessa forma. Enquanto isso, na Ásia, o país que deu o papel ao mundo desenvolveu uma tecnologia que transformou a produção de livros. O que era antes um trabalho árduo para escribas, passou a ser um processo padronizado. Era a impressão. No século IX d.C., época da dinastia Tang, os chineses imprimiam páginas de livros esculpindo em um único bloco de madeira. O livro impresso mais antigo do mundo é esta cópia chinesa do Sutra do Diamante Budista, impresso no ano de 868 d.C. Cerca de 400 anos depois, por volta de 1300, a xilogravura, a impressão asiática em blocos, viajou pela rota da seda para o Ocidente. Mas a essa altura, a China havia inventado uma forma mais eficiente de imprimir. Em vez de entalhar um único bloco de madeira para criar uma página de um livro, os impressores esculpiam em peças individuais de argila e ideogramas chineses. Eles assavam as letras de argila para endurecê-las. E depois organizavam em uma moldura para criar a página de um livro. O mais antigo uso conhecido das peças com letras. E então, em 1440, Johannes Gutenberg, um ourives na cidade alemã de Mainz, criou uma nova forma de impressão. Gutenberg criou uma prensa de rosca. Ela tinha uma rosca de madeira que empurrava uma placa sobre uma superfície plana. E havia sido inventada pelos romanos para fabricar vinhos, mas Gutenberg a usou para fazer xilogravuras. Ele fez as próprias letras, perfurando-as em metal e fundindo-as usando um molde manual que ele mesmo inventou. Gutenberg desenvolveu um sistema para compor rapidamente linhas de letras em bandejas.
E ele inventou uma nova tinta de impressão à base de óleo, que era facilmente transferida para a letra de metal. O novo processo de impressão de Gutenberg era muito mais rápido e mais eficiente do que as técnicas de impressão asiáticas. Mas a sua maior vantagem pode ter sido simplesmente esta: o alfabeto latino. Em chinês, você tem muitos ideogramas. Então, você precisa ter uns 6.000 ideogramas individuais para imprimir alguma coisa. Na Europa, você tem o alfabeto latino com letras, e todas elas estão conectadas entre si. São só 26 letras, e todas essas letras são maiúsculas e minúsculas. Não é preciso usar tantas letras para escrever um texto. Se existiu uma nova tecnologia que reescreveu a história humana, foi a prensa de Gutenberg. Poucos anos depois da primeira tiragem de Gutenberg, milhões de europeus liam a Bíblia e outros livros famosos, traduzidos em seus próprios idiomas. É algo que não damos tanto valor, mas na Europa do século XV foi revolucionário. O papel e a gráfica juntos realizaram algo nunca antes feito. Eles democratizaram o conhecimento. Eu preciso dizer que se Gutenberg não tivesse inventado a tipografia, provavelmente uma outra pessoa o teria. Porque naquela época havia uma enorme demanda por textos escritos e muito interesse da população por essa novidade. Por milhares de anos, os monges se contentaram em copiar os manuscritos em mosteiros à mão. Mas esse sistema era, por assim dizer, uma via de mão única. O Papa podia distribuir os seus textos, mas todos que estavam abaixo dele não podiam distribuir para os superiores. Em toda a Europa, uma nova classe havia se estabelecido. Ela era formada pelos comerciantes, ou seja, surgia a burguesia. Eles criaram um mercado totalmente novo, onde a palavra escrita era muito procurada. A nova demanda da Europa por livros e a sua nova capacidade de produzir livros em massa para atender a essa demanda, logo teriam consequências enormes. Na Alemanha, um monge agitador chamado Martinho Lutero escreveu uma lista de 95 propostas para reformar o que ele mesmo denunciou como práticas corruptas da Igreja Católica. Graças ao papel e à impressão em papel, as suas ideias se espalharam como um incêndio pela Alemanha e pela Suíça. E foi assim que começou a Reforma Protestante, uma revolta espiritual que acabou com o monopólio de 1000 anos do catolicismo da alma europeia. E outros best-sellers ajudaram um italiano residente na Espanha a realizar o seu sonho. Seu nome era Cristóvão Colombo, e ele estava profundamente incomodado por ver que as cidades sagradas do cristianismo haviam caído sob o domínio dos turcos otomanos. Colombo traçou planos para uma nova cruzada para libertar Jerusalém. Para financiar seus planos, ele decidiu viajar para a Ásia para comercializar especiarias e outros produtos de luxo que pudesse vender para trazer um grande lucro para casa. Mas o Império Otomano havia excluído os europeus da Rota da Seda. Colombo precisava encontrar uma nova rota para a Ásia. Seu estudo profundo de 2 livros, As Viagens de Marco Polo e a geografia do antigo autor grego Ptolomeu, o convenceram de que ele encontraria a Ásia navegando para o Oriente através do Atlântico.
E quando Colombo desembarcou nas Américas em 1492, conhecido na história como Cristóvão Colombo, ele tinha certeza de que havia encontrado. Na verdade, só em 1498 que o explorador português Vasco da Gama dobrou o Cabo da Boa Esperança da África e navegou para o leste até a Índia, descobrindo assim a verdadeira rota marítima para a Ásia. Mas o novo mundo que Colombo deu à Espanha provou ter suas riquezas. Em meados do século XVI, os portugueses mantinham boas relações comerciais com a China em Tianjiao e Macau. E as colônias americanas da Espanha enviavam tanta prata para casa que quase não havia espaço para armazená-la. A Espanha enviava a prata para o norte da Europa, principalmente para a Holanda, como pagamento por mercadorias comerciais. Com os bolsos cheios de prata norte-americana, os europeus ficaram viciados em dois luxos asiáticos. Um deles era a porcelana. Uma cerâmica extraordinária, feita através da queima de uma argila branca macia chamada caolin, a uma temperatura muito alta, acima de 1000 graus Celsius. A China fabricava porcelana para exportar e comercializava por toda a Ásia e pelo Oriente Médio, pelo menos desde o século IX d.C. No século XVII, os holandeses capturaram 2 navios portugueses cheios de porcelana e fizeram um leilão gigante dessas peças. Foi o início da obsessão de 300 anos da Europa pela cerâmica chinesa. Ou, como ela ficou conhecida na Europa e na América, porcelana chinesa. Era um símbolo de status para o Ocidente. E eles nunca tinham visto nada igual antes. Mas eles também não sabiam como ela era fabricada. As importações de porcelana eram indispensáveis para consumir outro bem comercial chinês desejado pelos europeus, o chá. Como a porcelana, o chá era uma exportação chinesa lucrativa desde pelo menos o século IX. Mas para o Oriente Médio, não para a Europa. Os portugueses começaram a comercializá-lo no século XVI. Em 1657, um comerciante de Londres vendeu o primeiro chá na Grã-Bretanha. Em 1700, beber chá havia se tornado uma obsessão britânica, fortemente promovida pela Companhia Britânica das Índias Orientais, que comercializava tecidos britânicos para a China e precisavam levar à Grã-Bretanha um bem mais luxuoso. E quando o chá chinês começou a ir para o Ocidente, para a Europa, os europeus começaram a comercializar novos alimentos exóticos para a China. No século XVII, dezenas de produtos cultivados nas Américas e nunca antes vistos como batata, batata doce, milho, amendoim, abacaxi, pimenta e tomate começaram a surgir nos mercados chineses. Alguns desses novos alimentos ofereciam mais do que o apelo do exótico. O milho, a batata e a batata doce cresciam em ambientes hostis do Novo Mundo, como os Andes sul-americanos. Os agricultores chineses logo descobriram que essas safras resistentes sobreviveriam às frequentes secas que destruíram muitas safras nativas, deixando muitos chineses famintos. Não é coincidência que no século XVII, após a introdução das safras resistentes à seca, a população da China começou a crescer. E continuou crescendo até a China se transformar na nação mais populosa do mundo. E as novas rotas marítimas levaram ainda mais coisas do Ocidente para a China. Um italiano chamado Matthew Rich chegou à China em 1582
e viveu o resto de sua vida lá. Ricci era um missionário católico. E sua missão na China resultou em um dos encontros de mentes mais iluminadas da história. Ricci aprendeu a falar, ler e escrever em chinês e fez grandes laços de amizade com estudiosos chineses. Um dos colaboradores mais próximos de Ricci e um dos primeiros convertidos ao catolicismo foi o matemático Xu Guangqi. O meu ancestral, o Xu Guangqi, que é conhecido na história do Vaticano como Paulo Xu, conheceu Matthew quando ele veio pela primeira vez para a China e em 1603, meu ancestral se converteu ao catolicismo romano. Trabalhando juntos, Ricci e Guangxi traduziram para o chinês obras do antigo matemático grego Euclides e outros clássicos da ciência e da matemática ocidentais. Eles também traduziram os escritos de Confúcio para o latim. Ricci escreveu aos superiores dele na Europa, pedindo que enviassem mais missionários à China, mas apenas os homens mais inteligentes. Na China, ele escreveu: "Estamos lidando com um povo inteligente e instruído." O próprio Xu Guangqi, ele era um astrônomo muito talentoso e matemático. Mas a introdução da ciência ocidental abriu os olhos dele para uma maneira diferente de pensar e diferente de abordar os fenômenos naturais. Ricci era um jesuíta, membro da Companhia de Jesus, uma nova ordem católica fundada nos princípios do Renascimento europeu. Os padres jesuítas tinham formação em ciências, matemática e teologia. Como missionários, eles respeitaram outras culturas e trabalharam para integrar o cristianismo às crenças não cristãs. Do século XVI ao XIX, quase 1000 jesuítas trabalharam na China ensinando de tudo, da engenharia à matemática à geografia. E enviavam clássicos dos estudos chineses para a Europa. E assim a Europa conhecia profundamente pela primeira vez a civilização chinesa, e a China conhecia profundamente pela primeira vez o Ocidente. Chineses e europeus ficaram cada vez mais fascinados com as civilizações uns dos outros. O rei Luís XIV da França enviou jesuítas franceses à missão na China. E os imperadores chineses nomearam jesuítas para importantes cargos governamentais. Por mais de 100 anos, astrônomos jesuítas dirigiram o Conselho Imperial de Astronomia. Um deles, o alemão Johann Adam Schau von Bell, ajudou a criar um novo calendário chinês que previa eclipses solares e lunares com muita precisão. Ele também apresentou aos seus colegas chineses uma nova invenção europeia, o telescópio. O padre belga Ferdinand Verbiest construiu um aqueduto, fez canhões de estilo europeu para o exército e construiu um veículo a vapor para o imperador, considerado por alguns o primeiro automóvel do mundo. Em 1674, Verbiest deu de presente ao imperador um novo mapa do mundo. O produto colaborativo do conhecimento europeu e chinês era mais do que um mapa. Era a expressão de uma nova visão do mundo. Uma visão do mundo baseada na ciência, na exploração, na confiança e na capacidade humana de descobrir, inventar e criar um mundo melhor. Uma visão de mundo que viu o mundo como um só. Provavelmente o estudioso mais famoso dessa época era o Voltaire. E em seu ensaio Sur les murs, publicado pela primeira vez em 1756, ele argumentou que a China era o modelo de uma monarquia iluminada.
governada por intelectuais. Ele desafia a noção fundamental de que o mundo cristão europeu foi o início e o centro da civilização. A China, na mente de Voltaire, era uma civilização governada pela razão e por homens promovidos pela educação, pela virtude e também por suas realizações acadêmicas, por seus méritos e não por direitos hereditários. Na época de Voltaire, os europeus lutavam contra seus reis hereditários pelo direito de governar. Em 1800, as revoluções políticas na Grã-Bretanha, na América e na França acabaram com séculos de monarquia absolutista. Novas tecnologias como o tear mecânico, a máquina a vapor e a ascensão do capitalismo industrial interligavam os cantos mais distantes do mundo. E uma antiga invenção chinesa que se espalhou para o Ocidente séculos antes tinha um papel fundamental. A pólvora viabilizou a guerra moderna. E em áreas ricas em minerais, como a cadeia montanhosa Vosges da França, a pólvora ajudou a criar o mundo moderno de uma maneira diferente. No início do século XVII, essas montanhas estavam cheias de minas e repletas de mineiros de toda a Europa, que perseguiam rumores de riquezas no subsolo. Se eles ouvissem que era possível ganhar dinheiro em um lugar, eles iriam na mesma hora dar uma olhada. E nos Vosges falamos sobre uma corrida da prata no século XVI. A corrida do ouro aconteceu nos Estados Unidos durante o século XIX e na Europa foi a corrida da prata, nos Vosges do século XVI. Nos livros de contabilidade da mina Tillot, os arqueólogos descobriram uma entrada do ano de 1617, que registrava a compra de pólvora para fazer algo revolucionário. Eles iam explodir um túnel de mina em uma rocha. Esta sessão é extraordinária porque é aqui que podemos ver o primeiro uso da pólvora negra em Minas. Esses grandes buracos aqui na parede foram formados por um intervalo de mais ou menos 30 ou 40 centímetros com o uso de explosivos. Provavelmente é de 1620 e essa é uma técnica nova, usada com ferramentas novas. Obviamente, foi um processo que precisou ser inventado, uma vez que ele não existia antes. Essa técnica marcou a rocha e as marcas das ferramentas são bem distintas. Esta é uma ferramenta que acabou de ser encontrada nas escavações nas últimas semanas. E essa aqui é uma cureta, que é uma ferramenta específica em forma de colher de um lado e aberta do outro, como se fosse um orifício de uma agulha por onde podemos inserir um pano ou um retalho. Depois que é feito um furo com uma broca, a função dessa ferramenta é tirar progressivamente a terra do furo e limpá-lo. Depois, a outra ponta é usada para secar o buraco antes de a pólvora ser introduzida, uma vez que ela não aceita a umidade, porque a pólvora é um material muito delicado e todo cuidado é pouco na sua utilização. Essa ferramenta ainda foi usada da mesma forma durante os séculos XVIII e XIX.
Outro tipo de ferramenta de ferro encontrada recentemente é essa peça. É uma haste de aço chamada de pino e ela é usada para guiar o fusível. Através dela, uma ponta do fusível era deslizada por uma cavilha até chegar à pólvora. Como não podemos deslizar um fusível mole desse comprimento em um pedaço de madeira para dentro do buraco, nós precisamos guiá-lo. Então, para guiar o fusível, usamos essa ferramenta. Bom, aqui nós temos as ferramentas essenciais e necessárias que demonstram como foi o processo do uso da pólvora no início do século XVII. No início do século XIX, a pólvora ajudava a mineração europeia a evoluir. Ela deixava de ser feita com uma trabalhosa escavação manual para virar um empreendimento moderno que abastecia a crescente economia industrial da Europa. E do outro lado do Atlântico, ela estava prestes a ajudar uma nova nação a dar início no seu vasto potencial econômico. Em 4 de julho de 1817, no 41º aniversário dos Estados Unidos da América, equipes no estado de Nova York começaram a cavar o canal Erie. Um canal de navegação de quase 600 quilômetros projetado para conectar os grandes lagos ao rio Hudson e ao Oceano Atlântico. Tudo isso para cidades e fazendas na fronteira da América poderem despachar e vender seus produtos para todo o mundo. A maior parte da rota do canal ficava em terreno plano, e os construtores do canal tiveram pouca dificuldade para cavar em solo macio. Mas a 50 quilômetros do Lago Erie, a paisagem mudou repentinamente. Em 1824, eles chegaram aqui, em Lockport. E eles encontraram uma saliência de rocha sólida, uma rocha muito dura chamada Dolomita Lockport. A 19 quilômetros daqui, havia mais escavações em rocha sólida do que a soma total de todos os sistemas de canais juntos. É a mesma rocha que forma a borda das cataratas do Niágara. Era como se estivessem escalando a face das cataratas do Niágara para que os barcos atravessassem o canal aqui, no Lago Erie e nos Grandes Lagos. Erguer os barcos do canal de Lockport até o nível do Lago Erie significava elevá-los a 15 metros de altura. A única maneira de fazer isso era construindo uma série de eclusas. Mas para construir essas eclusas em dolomita com picaretas e pás teria sido quase impossível. Dá para desbastar com cinzéis e picaretas, mas demoraria anos e anos para abrir o caminho através desta rocha. Sem explosivos, eles não iriam longe. Eles nunca alcançariam o objetivo final, o Lago Erie. Eles jamais teriam conseguido abrir os Grandes Lagos para o comércio marítimo. Eles precisavam de um jeito de mover grandes quantidades de rocha. Usando pólvora em vez de picareta e pá, os construtores do canal escavaram as câmaras da eclusa em 2 anos. Mas o trabalho da pólvora estava apenas começando. Assim que os escavadores do canal alcançaram a altura do Lago Erie, eles precisaram baixar o canal logo abaixo. Assim, o lago fluiria para o canal e ele sempre estaria cheio de água. Atrás de mim está o último desafio na construção do canal Erie. Não tem uma aparência maravilhosa, não é como as esclusas, mas este corte profundo em 6 quilômetros de rocha foi o último grande desafio antes dos construtores do canal chegarem ao Lago Erie. E eles demoraram mais de 1 ano para finalizar. Para fazer essa fenda profunda, foi necessário abrir uma fenda vertical na rocha, algo que eles não tinham encontrado em nenhum outro ponto do projeto de construção do canal. Eles provavelmente usaram mais pólvora e mais explosivos nesses 6, 8 quilômetros do que no resto do canal inteiro. A rocha explodiu para todos os lados. Há muitas histórias sobre pedregulhos, pedras e até fragmentos maiores que caíram sobre o canteiro de obras.
Acontecia essa chuva de pedras sempre que eles usavam um explosivo dia e noite. Trabalhadores da construção morriam nas explosões, moradores da cidade também. Há relatos nos jornais de mulheres que morreram por causa das pedras que caíam. E elas estavam simplesmente vivendo suas vidas, andando de uma casa para outra. No final de 1825, a fenda foi concluída e o canal Erie foi oficialmente aberto para o comércio. Antes que estradas e ferrovias penetrassem na vastidão da América do Norte, o canal Erie possibilitou a expansão econômica dos jovens Estados Unidos para o Ocidente. E a abertura do canal Erie teve outra grande consequência. Ele desempenharia um papel fundamental transformando o lado oriental do Porto Marítimo norte-americano na maior cidade do mundo moderno. O canal Erie fez com que a cidade de Nova York deixasse de ser um de vários portos no Oceano Atlântico. Ela passou a concorrer com os portos da Filadélfia, Baltimore e Boston para liderar o grupo. A cidade de Nova York se tornou uma líder mundial no comércio marítimo e em todas as outras atividades empresariais que acompanham o comércio marítimo, como seguradoras, financiamento e comércio de grãos. Isso tudo aconteceu em Nova York, porque o canal Erie trazia a produção do interior de um continente para o Atlântico, através do porto de Nova York. No século XX, Nova York havia se tornado o protótipo da megacidade. Criada e sustentada pelo comércio global, a megacidade transcende suas raízes nacionais e se torna uma cidade mundial, englobando a diversidade humana. A evolução de Nova York foi a expressão máxima de forças que estiveram em ação por milhares de anos. Movimentadas e sustentadas pelo comércio entre o Oriente e o Ocidente na Rota da Seda. Um caminho através da história que não só interligou os seres humanos, mas moldou seus destinos. A Rota da Seda foi como um raio de luz que iluminou as nossas mentes, no Oriente e no Ocidente, para ideias intangíveis, para objetos lindos e pensamentos incríveis. Hoje, o antigo conto da Rota da Seda parece ser a história de um passado exótico. Mas, na verdade, é também uma história do futuro. 2 ou 3 vezes por semana sai um trem da cidade chinesa de Yiwu. Ele parte repleto de bens de consumo fabricados na China, e seu trajeto o leva por 6 países da Ásia Central e da Europa Oriental. Demora de 18 a 20 dias para chegar a um dos vários destinos na Europa Ocidental, percorrendo distâncias de 12.000 a 13.000 quilômetros. Carregado com produtos de fabricação europeia, ele retorna para a China. A ferrovia de Yiwu é pioneira para o retorno da Rota da Seda. Em 14 de maio de 2017, a China sediou uma conferência em Pequim para promover a sua iniciativa Cinturão e Rota. Estiveram presentes representantes do mundo todo, incluindo os chefes do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e das Nações Unidas, além de quase 30 chefes de Estado. Conhecido como OBOR, pelas siglas em inglês, ela planeja construir uma rede de transporte de $1 trilhão que vai interligar 60 países, 2/3 da população mundial e 1/3 do PIB mundial. Inspirado na antiga Rota da Seda, ela vai restabelecer as antigas rotas comerciais por terra e por mar. E também vai criar uma nova Rota da Seda no espaço. Em 1º de agosto de 2017, a espaçonave de carga da China, Tianzhou-1, lançou o nanosatélite Silk Road 101
CubeSat em órbita. O Silk Road 1 é um Pathfinder de um conjunto de cerca de 30 satélites, operando em uma grande variedade de comprimentos de onda. Esses satélites vão ajudar a construir um sistema de navegação por satélite eficiente e confiável, que vai fornecer serviços de mapeamento e navegação e tecnologia de sensoriamento remoto a todas as cidades do oeste da China e a outros países ao longo da nova Rota da Seda. Ir para o espaço pode oferecer uma forma superior de conexão para a comunicação global. Os satélites de comunicações e de observação da Terra são grandes exemplos. Em 2020, vamos concluir a construção inicial da estação espacial. Depois disso, vamos começar a operar a estação espacial. E é dessa forma que nós vamos estender constantemente a sua aplicação conforme for necessário para alcançarmos o desenvolvimento. Esperamos que, através da nossa estação espacial, possamos promover o desenvolvimento do espaço para a humanidade e ser uma nação responsável no espaço. Depois que a estação espacial for lançada, acredito que mais países irão participar do seu desenvolvimento e dos experimentos e conquistas científicas. Todos os países poderão compartilhar as conquistas através dessa iniciativa, promovendo a construção de uma comunidade humana com uma civilização compartilhada. As vantagens únicas do espaço certamente vão desempenhar um papel na construção da iniciativa Cinturão e Rota. Por milhares de anos, o movimento de mercadorias, pessoas e invenções na Eurásia desempenhou um papel fundamental na formação do destino humano e pode, em breve, ajudar a moldar o futuro da humanidade.